Bem-vindos a mais um talk show. E, gente, essa semana eu resolvi abordar um tema um pouquinho polêmico, mas por quem está criando a polêmica, né? Nós tivemos aí nas últimas semanas um problema político, ou alguma coisa na área política aí brasileira, que nós temos um pastor evangélico preconceituoso, homofóbico e racista, presidindo uma das maiores ou mais importantes comissões da nossa Câmara Federal, que é a Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Minorias, aqui no Brasil. E aí a gente fica pensando, e ele fez uma declaração infeliz há algum tempo, e ele afirma isso, de que os africanos são, como é que se diz? Você pode dizer melhor. Alex Kwan, meu convidado. Os africanos são, veio a palavra, descendentes de Noé. Descendentes, Os descendentes de Noé são amaldiçoados, né? Foi a palavra. Exatamente. Amaldiçoados. E aí foram buscar essa declaração dele, que acho que foi no Twitter, em 2011, e perguntaram para ele agora recentemente, quando ele assumiu como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, falaram para ele, você disse que todos os africanos são amaldiçoados? Não, até porque existem africanos brancos. Esta foi a resposta infeliz deste senhor. Então nós temos um momento muito delicado na política e na sociedade brasileira, né? Sim. E resolvemos, eu e Alex Kwan, meu convidado de hoje, que é adepto da logosofia, que tem alguns trabalhos de ancestralidade ligados à África também. Resolvemos mostrar para vocês que, assim, todos nós sofremos uma influência da cultura africana, né? Então, você aí que acha que ele está certo, né, dele falar que esses descendentes de Noé são amaldiçoados, cuidado, você também pode ser um deles, né? Pois é, esse é o grande detalhe, porque primeiro eu vou dizer assim, boa noite. Segundo eu vou dizer assim, nem tudo que a gente leia é extrema verdade. Por quê? Papel aceita tudo, internet aceita tudo. Exatamente, exatamente. A posição dele em relação ao negro, né, explicitamente ao negro, já vem por uma base preconceituosa, mas tem uma vantagem esse lado. Isso está sendo abordado para o Brasil inteiro. Sim, nós Isso temos... está sendo mexido em várias esferas. Aliás, hoje estaria sendo decidido, como a gente está aqui já há algum tempinho, se você aí tiver a informação do que aconteceu com ele lá na comissão, porque me parece que, hoje é o dia X. O PSC estava ali martelando e ia fazer o cara arredar o pé e ele já estava meio que, né, vou pensar pelo menos no caso, porque até a semana passada ele dizia que ele só saía de lá morto, né? Semana retrasada foi a declaração dele. Se você tiver essa informação atualizada para a gente, manda aqui, é só olhar aí embaixo que tem um espacinho para mensagem, manda aqui para a gente o que ficou decidido lá, que a gente está aqui ao vivo e, né, essas coisas vão... Com certeza, será muito bem-vindo. Eu digo assim, Célia, ele tem um lado abrasivo bastante importante, porque ele mostra que essa cadeira realmente pertence a alguém especial, né? Tem que ser alguém bem estudado, né? Muito bem esclarecido, né? Sensato, uma pessoa de ordem moral, mental, emocional, psíquica, em bom estado, né? Então ele realmente ele está pegando temas bem fortes, né? Que é a homofobia, né? E o racismo. Né? São, na verdade, duas vertentes extremamente ignorantes que existem latentes no Brasil. Opa! Né? Renata, obrigada. Desculpa, já chegou aqui a resposta. Olha. Renata aqui Obrigado, de São Paulo. Renata, valeu. Feliciano ofereceu renúncia à comissão em troca de saída de mensaleiros da Comissão de Constituição e Justiça. Cara, parabéns! Olha, agora... aplausos para você, porque aquilo tudo, ele acabou de salvar o PSC na eleição do ano que vem, 2014. Exatamente. Como eu sempre digo, Sarinha, o universo, ele está sempre presente. Ela mandou até o link aqui, ó. O universo está sempre presente. O que é bonito, inclusive, do próprio modo africano, é justamente isso. O africano, para poucos que sabem, ou muitos que entendam, ele não tem vamos dizer assim, um estatuto religioso, ele tem um estatuto de valores, ele tem uma percepção natural,
ele tem uma forma de sobrevivência assim, muito íntima, muito ligada com a natureza. Ele não tem essa coisa religiosa, na verdade. Ele, na verdade, ele se liga justamente a um plano maior e infinito, né? Que é engraçado, porque o Brasil, sendo descendente de escravos, diga-se de passagem, que eu sempre falo isso quando estou presente, o negro é mais dono desse país do que se imagina. E nós, assim, todos nós temos um pé na África, ou os 2 pés na África, porque essa cultura dos negros está incutida na cultura brasileira. Tá. Então, quando a gente fala, tivemos a escravatura no Brasil, calma lá, vamos começar a história lá na África, porque, primeiro, por briga entre nações, entre aldeias, né, aquela coisa, guerra entre eles. Conspiradora, né? Não, e como a gente teve com os índios aqui no Brasil também, né, existia uma guerra entre eles, poder por terras, né, por tudo isso. O perdedor era escravizado. A gente teve isso na Roma Antiga, com os egípcios, mas vamos trazer isso para mais perto aqui na África. Foram escravizados entre eles, então aí a gente nem tem como colocar a diferença de cor de pele, né? Porque eles eram entre os próprios escravizados. Então uma nação ganhava a guerra, escravizava os outros, e aí o que eles começaram a fazer? Vender este espólio de guerra, né? Porque eram os escravos. Eram os escravos. Para os europeus. Exato. Aí a gente tem isso aqui em 1400 e pouco. Por aí, 1300 e pouco, 1400 e pouco. Descobre-se o Brasil, invade-se o Brasil. E aí você tem os espanhóis fazendo um mercado, pegando esses escravos e trazendo para cá, na condição de escravos mesmo, né? Porque eram comprados como mercadoria em troca de armas e... Bugiganga, quinquilharia. Então é aquela história do espelhinho para o índio aqui, também valia lá, entendeu? Então é assim, não fomos, primeiro, nós que escravizamos. Exatamente. Eles vieram como escravos. Exato. Foram mão de obra escrava, escrava aqui no Brasil, até se especializar. Mas desenvolveram a agricultura, desenvolveram a pecuária, desenvolveram as artes, influenciaram muito na nossa cultura, praticamente, porque trouxeram essa cultura deles para cá. Uma coisa que você não tem como impedir é que, vamos colocar assim, uma forma bem simples para o pessoal entender. Eu repito de ano na escola. Não tem como você fazer com que a pessoa esqueça aquilo que ela aprendeu. Não. E é mais ou menos isso. Ele aprendeu coisas da cultura dele que vem com ele para o Brasil. Partimos do princípio, o africano, ele quando chegou aqui, ele falava a língua nativa, tá? Eu vou dizer que aqui eu não sou nenhum antropologista, nenhum historiador, mas eu sou apenas um estudante, um pesquisador que se aprofundou sobre um tema que está numa vertente muito forte por sermos brasileiros descendentes de afro-ameríndios. Então o que acontece? Ele chegava aqui com a língua nativa. A linguagem dele é uma linguagem quase que fonética, inclusive ela é pronunciada de forma mimética. É um alfabeto um tanto quanto diferente do ocidental, porque ele sendo um oriental, ele chega em uma forma muito bruta. O ocidentalismo ele já tem uma expressão, vamos dizer, mais anímica, mais adocicada, mais, não sei, vamos dizer assim, mais desenhada. E por o africano não entender, eles tiveram um problema de comunicação muito sério. Línguas diferentes. Mas por ele vir numa condição já de humilhação e subserviência, o que acontecia? Ele era obrigado a seguir ordens. O que aconteceram com essas ordens? Colocaram ele numa situação de tamanha penúria, de um holocausto tão grande, que o brasileiro, se ele realmente analisar e for estudar a história da África, quando fala da escravidão aqui, ela é contada numa parte mínima, perto do que eu diria que sofreu os judeus na Segunda Guerra. A gente sabe muito Foi muito do fim pesado. Da escravidão. O que aconteceu? Eles foram se adaptando, eles foram achando formas de sobreviver.
E com isso eles foram se aproximando mais do que realmente eles precisavam fazer, se especializar, agradar o Senhor, agradar a comunidade, a tribo, enfim, a forma que viviam. E aí eles foram aprendendo que agradando, eles conseguiam também expressar a cultura deles. Exato, eles conseguiam, porque até então, Célia, na época, houveram, sempre há, né, o grupo que se entende com o outro, diminui aquele impacto, aquele conflito. Ao mesmo tempo que você tinha reis de nações africanas. Sim. Aqui, e aí você tem o Zumbi dos Palmares, que foi um dos, da linhagem, vamos dizer, real na África. Sim, sim. Você também tinha os que seriam os servos desses reis. E talvez esses foram os que fizeram essa ponte para amenizar esse choque cultural, de linguagem e de expressão no geral, né? Por que esse preconceito existe? Existe porque existe um domínio muito forte da Europa Central, da Europa Ocidental, enfim, no Brasil, que eram os capitães, os senhores do engenho, enfim, os grandões lá da época. E uma grande massa de escravos que não eram respeitados dentro da forma que eles pensavam e conseguiam existir. E trouxeram... eles não podiam se expressar, não podiam. De forma alguma. A bagagem deles não tinha valor nenhum pro europeu, enfim, de qualquer forma, assim. Então, o que aconteceu? Ele foi deixado de lado. Eles eram coisificados. Exatamente. Viraram coisas, objetos. Esse tratamento animalesco que existe no Brasil sobre cor é uma grande patifaria. É o produto do que um amigo meu, Renato, falou hoje para mim, que é a pura verdade. Esse preconceito é falta de educação. Não é somente uma questão... Falta de respeito, de educação. É uma questão de você parar e analisar e falar, por que eu tenho preconceito? O que eu ganho com isso? O cara tem mais melanina do que eu, só isso. Então, exatamente. A diferença é essa, que a gente tem uma dívida, entre aspas, com eles, eu acredito que realmente exista, mas eu não vejo hoje mais como minoria, porque eles conseguiram conquistar todos os direitos. Sim. Eu acho que eu não consigo mais conceber um mundo onde... Mas isso é uma visão particular minha, tá? Você que está aí do outro lado, você pode não concordar com isso, manda aqui mensagem para mim. Com também. certeza, vamos interagir aí, tem um tempinho, vamos lá. É assim, eu não consigo mais conceber um mundo em que as pessoas são divididas em branco, oriental, negro, índio... O índio hoje é uma minoria no Brasil? Sim, invadiram as terras dele, esse Brasil era todo deles, não se respeita muito, mas existem órgãos específicos para isso, existem movimentos específicos para isso. Hoje eu considero eles como minoria. Eu acho que o negro não, mas que ainda existe esse preconceito, velado ou não, existe. Mas eu não concebo mais um mundo em que as pessoas são separadas por sexo ou por opção sexual, o que quer, da forma como queiram chamar, ou por cor. Eu acho que chegamos num ponto no mundo em que a convivência é necessária. A graça da vida está nessa convivência e nessa diversidade que a gente tem. Eu pego o seguinte, Célia, um ponto muito básico. Se houveram negros, brancos que se misturaram, que vieram no meio disso tudo, até antes disso, incas, maias, astecas, né, egípcios, isso. E também veio os sumerianos, os mesopotâmios, né, e foram se misturando, como um Brasil como o nosso, tá? Que é mais multicolorido, multidiversificado, multipluralizado, consegue criar bandeiras independentes e, na verdade, todos têm que pensar como comunhão porque vivem sobre a mesma sociedade, o mesmo ângulo. Como é o caso do laiquismo. Esse fator laico é um fator predominante nosso, de todos. Vamos lá, laico, não influência da religião no governo, na política. Nunca, não tem sentido. Como é que você pode ter liberdade de expressão se você não tem liberdade religiosa? Então, aí a gente chega... Vamos voltar lá nos africanos que vieram. Vamos. Eles trouxeram uma expressão religiosa deles. Sim.
né? Que muitos vão entender hoje como Umbanda, tal, e não é. A Umbanda, ela não é africana. Ela é uma criação, dos brasileira. Negros aqui no Brasil. Verdade brasileira. Mas eles trouxeram essa religiosidade deles. Eles trouxeram, na história deles, eles cultuam os ancestrais, né? Os antepassados deles que viveram. Então, como a gente tem... Vou fazer uma comparação aqui, me corrija se eu estiver errada, Alex. Como é nas religiões, na religião oriental, como é para os orientais. Eles também cultuam os ancestrais. Sim. Eles também têm um altar no budismo, né? Eles têm um altar para os ancestrais, com a foto dos ancestrais. Eles oferecem comida. Os agrados, enfim. Eles têm toda essa ligação. Então, eu tracei meio que um paralelo, né? Mas eles trouxeram esse culto aos ancestrais deles para o Brasil. Sim. Só que eles não podiam se expressar, porque você tinha uma presença da Igreja Católica aqui muito forte. Na ordem da... Tinha Inquisição, tinha tido a Inquisição. Tivemos a Inquisição no Brasil, caso vocês não saibam. Que na verdade hoje a Igreja Católica, antes era uma ordem chamada Ordem Pré-Cristã, que foi trazida pelos europeus, na verdade por Portugal, né? Chegaram aqui batizando todos, negros e índios, catequizando. Exato. A gente conhece um pouco dessa história. É engraçado porque aí você vai falar do fator crença. O que o europeu acreditava, ele não deixava o negro mostrar o que ele acreditava. Não, porque para ele era errado. Você entendeu? Exatamente. E justamente por ser errado, ele colocava aquilo como, de que forma? Aquilo não é cristão, é pagão. E é herege. Herege. Ou herege. Você insiste naquilo, você é um herege. E você é um aborígene, você não serve para nada. Você tem que servir ao mais poderoso, porque aqui você tem que sobreviver. E assim foi uma série de politicagens. E aí, para sobreviverem, na verdade, para que eles conseguissem manter essa expressão religiosa deles, eles começaram, os senhores também perceberam que, deixando eles se expressarem desse jeito, seus escravos se expressarem, eles tinham menos rebeliões, eles tinham menos fugas, porque encontravam uma forma de expressar. Como é que tinha uma expressão deles? O banzo, né? Banzo. Que era a tristeza do africano, do escravo. Então para eliminar tudo isso é que eles permitiam que houvesse uma expressão. Exato. Exatamente nesse fator que você falou do banzo, o africano, quando ele veio do Brasil, ele veio através, na verdade, de fuga, né? Ele fugiu, na verdade, né? Na primeira leva, ele fugiu da África e tentou se esconder no Brasil, porque ele já tinha um intercâmbio cultural com os índios já de antepassados. O que aconteceu foi que, ao invés do Brasil receber 2, 3, ou no máximo 4, tribos, 4 nações, 4 partes dos continentes africanos, que hoje poderíamos entrar, vamos dizer, numa comunhão de ideias, não. Foram vindo vários, nações, e cada um com uma linguagem, uma expressão, um comportamento, um hábito, uma atitude, uma forma de falar diferenciada. Que hoje nós temos aí uma série de nomes que veio descendente de 2 línguas, o Banto e o Fon, né? Que são línguas africanas. São línguas africanas, né? Que para alguns é conhecido como Yorubá e outros como Jeje. Vamos colocar assim, porque até nisso é difícil de explicar. E cada uma dessas que eu falei, ela tem uma expressão, ela tem uma diferença de palavras e comportamentos. Você imagina isso, né? Do que existia no meio de tanta mistura. Não, e aí vem um navio negreiro vem para cá com, sei lá, 400, vamos colocar, não eram esses os números, mas uma suposição. 400 dentro de um navio. Sim. 250 morriam no meio do caminho. Sim, porque não tinha sobrevivência. E aí os que chegavam aqui, que aportavam aqui, chegavam em estados... Era um de um canto, outro do outro, famílias inteiras destruídas e desfeitas, cada um para um porto aqui no Brasil. Tem o Museu Afro aqui em São Paulo, em Ibirapuera, tá? Que eu acho assim, você é brasileiro, dá um pulinho lá, pega a família, pega a namorada, pega o amigo, quem você quiser, vai lá. Vai ver um pouquinho do que realmente aconteceu no Brasil, porque é uma oportunidade, na minha opinião, muito inédita. Tá? Nós temos um pouco mais de revelação disso. Falta as pessoas buscarem isso também, porque o negro, quando ele veio, ele trouxe tradições. Ele trouxe comportamentos, como eu falei anteriormente, mas ele trouxe um DNA dentro da vida dele. Isso foi se misturando aqui, gente. Exatamente. Essas misturas de DNA
continham todo um segredo antológico, um segredo que já vinha acontecendo há muito tempo na vida deles. Consciência coletiva, vamos colocar mais ou menos assim. Muito bem. Consciência coletiva, então isso dentro já daquela vem tribo, impregnado. tá? Dentro daquela tribo, daquela nação, tá? Oió, Benin, Nigéria, enfim, de uma forma, cada um deles tem um tipo de expressão. E todos eles traziam isso da onde? De Ilha-Ifé. O que é Ilha-Ifé? Foi o berço da humanidade, né? Nós estamos falando novamente daquele ponto. Lá atrás. Da Suméria, Mesopotâmia. O que acontece? Isto era um segredo dentro de uma tradição que se reservava há anos. Anos passavam e sempre mantendo isso. O problema é que nós ocidentais não sabemos o que existe de cultura oriental, porque, como eu falo, tudo é bom. Oriental, vamos colocar aí também o africano, porque ele está no Oriente. Todo lado oriental. Tanto é que eu falo que o Oriente ensinou o Ocidente a se modernizar, a crescer, a progredir e a estudar, né? Porque não tem como, um Brasil como o nosso, que é extremamente pobre em termos de estudo e muito forte em cultura, as pessoas não vão atrás de buscar essas perguntas. Elas simplesmente ouvem lá, falou, tá legal, tá, vai guardando e no final faz uma salada, né? Porque isso aqui é uma salada. Então o que aconteceu? Quando ele veio com essa tradição, com essa forma, com essa força de linguagem, ele veio trazendo isto dentro dele. Ele se miscigenou. Vocês lembram do caboclo, cafuso, mameluco? Sim, que foi se são misturando? As misturas. Só que estes sangues que se misturaram, eles traziam tradições muito mais presentes, porque eram iniciáticas, né? Para quem quiser procurar no Google, que é iniciatismo, e ver o que se originou. Se formou verdadeiros exércitos de energias, que agora vamos entrar no campo mais amplo, de energias, que mexe com qualquer brasileiro, mexe com qualquer um. A gente traz isso porque assim... Tanto para um lado bom, como para um lado ruim. A gente tem toda essa mistura. Tem. A gente vem dessa mistura. E tem uma explicação, séria. E vou dizer uma coisa, tá vendo que eu sou branquinha? Pois é, também sou descendente de negros escravizados que estavam aqui no Brasil. Pode não acreditar, mas sou. Aí é que tá, é o famoso africano branco que ela falou, que ele falou. Então, e aí a gente cai nisso, porque assim, se ele está falando que todo sangue africano, todo descendente de Noé e que veio da África é amaldiçoado, nós somos. Então, ele também, né? Porque, desculpa, ele... Eu não tenho... Nenhum, de cabelinho ruimzinho. Eu não tenho assim uma... Falei o nome não, né? Não, tudo então, bem. Eu não tenho uma concepção muito forte sobre religiosidade, porque cada qual tem uma necessidade, uma carência, tem que ir atrás daquilo que acredita. Porém, eu acho que as pessoas se emparelham muito, por exemplo, em necessidades que estão muito acima da concepção da fé e da crença. Ela precisa ter pelo menos um reconhecimento de se ela tem uma postura precisa se conhecer. Positiva, exatamente. Aí o que acontece? O africano, ele trouxe resposta para praticamente tudo na vida, tudo, tá? E através dos conhecimentos dele. Sem contestar a religião, fé de ninguém. Ele tem lá o segredo dele. Ele misturou com a Igreja Católica depois, porque voltando no ponto de que eles começaram a se expressar, a gente teve a Inquisição aqui no Brasil também, e aí assim, eles eram batizados, né, pela Igreja Católica, e eles começaram a misturar as entidades que representavam as nações deles, mas aí, gente, vocês precisam também pesquisar um pouquinho para entender como funciona isso, mas vamos colocar, grosso modo, os orixás. Eles começaram a abrasileirar ou a catolicizar ou qualquer coisa nesse sentido. Porque eles começaram, por exemplo, se você tem São Jorge, sim. Nos cultos africanos, ele Ogum. Seria Ogum nos orixás. Nossa Senhora, que é Iemanjá? Tem vamos pegar a mais conhecida que o povo conhece. Nossa Senhora Aparecida, Oxum. Não, São Iemanjá. Sebastião, Oxóssi. Iemanjá é a Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos Navegantes. Esses paralelos, né? Você acaba tendo esses paralelos, né? Então a influência deles acabou entrando na nossa cultura de uma forma que, assim, você que está aí do outro lado, às vezes você não percebe. Mas... um outro exemplo, fugindo só um pouquinho, lá na Bahia,
que a gente teve acho que 95% da população em Salvador é negra, você tem missas que são misturadas, miscigenadas com a cultura africana, com a religiosidade africana. É o que eu falo, todas as misturas... Com relação à roupa, com relação ao comportamento, tudo. Mas todas as misturas são bem-vindas, cabe a gente saber classificá-las. Porque de Exu, a Orixá, de Jesus... para Deus, de Shiva, Buda, de Buda, Gandhi, de Krishna, enfim, todos eles tiveram uma existência, com exceção do Criador, mas se você for estudar lá atrás, você vê que o Criador, na verdade, ele não tem nem nome, tá? O que acontece? Nós, como ocidentalistas, descendentes de uma contracultura, nós estamos acostumados a atingir uma única base com aquilo que a gente acredita. E aquilo que você acredita é o que você se torna. Porém, quando alguém vai querer mudar um pouco isso, você se recusa. Por quê? Porque você tem verdade própria. Aquilo que está escrito na Bíblia, em nenhum momento ela se passa por caluniosa ou mentirosa. Porém, você não sabe a identificação que aquilo dá. Se você for olhar, por exemplo, nascidos em 25 de dezembro, você não vai encontrar somente o Jesus Cristo, você vai encontrar outros. E dentro dos avatares da humanidade, porque 450 mil anos existiu o Homo sapiens, é uma prova científica. 50 mil anos ele se modernizou. E a partir dali nós não temos dados. Se nós não formos atrás, nós não temos dados. Então vem alguém que fala no nome de um único ícone, você acaba acreditando. Por quê? Porque o Brasil não tem vontade de aprender a evolução. Não quer dizer que isso é um defeito, mas não pode se promover qualidade. Pelo silêncio e pelo... Vou esperar acontecer, Vou esperar acontecer. Bom, nós deixamos, de uma certa forma, a gente deixou que acontecesse toda essa situação na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. A responsabilidade é nossa. Porque nós temos aí a religião ligada à política, ou seja, ele usou a formação de teólogo dele, e dos seguidores dele para votarem nele e colocarem ele lá. Olha a responsabilidade do voto. Com certeza. Olha a responsabilidade do voto. Com certeza. Agora, nada dá o direito a ele de, estando como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, atacar e dizer que o negro é um amaldiçoado, ou de que o casamento, como é que era? Que existe um tratamento para que as pessoas deixem de ser gay. Enfim, nada dá o direito a ele de ir na contramão de tudo o que vem se lutando, o que vem se conquistando aí nos últimos anos. Eu coloco o seguinte, Celinha, só para fechar esse assunto. Até para a gente poder fechar aqui, porque tudo está acabando. O Criador, a criatura e o que se cria através disso são benevolentes. Mas nenhum deles tem autonomia além da sua própria existência. Ninguém carrega a verdade do universo, nem o universo expressa a sua verdade. A questão é uma só. Cuidado com a tua escolha. É a tua escolha que faz o país, a família, as relações que você vive. Sim. Tá? Outra. Escolha no geral, né? Não coloque ícones na sua frente. Você é um ser divino. Acredite nisso, trabalhe, opere, busque, lute, vai buscar informação. Entendeu? Gente, bibliotecas de monte. É sério. Tem, mas não pega livros qualquer. Vai atrás de um segmento, procura um tema, uma linha de pensamento. Pergunta a alguém, vai atrás, procura explorar esse seu lado mais versátil da vida. Conheça o que é realmente um espírito, o que é uma entidade, o que é um ancestral, o que é um deus, o que é um deuses, né? Os famosos deuses, o que é o capeta, o que é a luz, o que é a sombra, o que é a verdade, o que é a mentira. Vai atrás, tá? Não senta num canto e fica ali acomodado esperando que tudo vai dar certo porque você é uma pessoa boa. Não, às vezes você é ruim para você mesmo, por isso que as coisas não dão certo. E para fechar só essa parte, tá? Eu sei que é... Você que é católico, evangélico, sei lá o que você quiser, de manhã quando você levantar, faz um Pai Nosso. Por que o Pai Nosso? Porque é o que foi ensinado aqui. Eu não vou ficar questionando, porque eu não tenho nem tempo para falar disso. Mas faz um Pai Nosso, faz uma oração, faz uma prece, faz um papo, olhando, mentalizando o cosmos, o universo, a dimensão, como eu vou falar, o espaço sideral. Tá? Isto
depois você vai ver como é que a coisa fica. Porque o universo nos ouve e conspira a nosso favor o tempo todo. Opa, o universo é nosso parceiro, desde que a gente também saiba ser parceiro dele. Parceria de um só Com certeza. não existe. Não dá. Tudo é dual, né? Alex, o programa é curtinho, o Sim. tema é polêmico. E como? Mas o que a gente queria estar levantando aqui é assim, Renata, obrigada por ter mandado o link aqui, deu para dar uma olhada muito rápido, porque senão eu também perco o foco aqui. Mas assim, eu acho que a batalha que se vem tendo aí nas últimas semanas parece que, enfim, está chegando a algo bom, porque se ele está pedindo a saída dos mensaleiros da Comissão de Constituição e Justiça, então é assim, o cara falou, bom, já que eu tenho que sair, então vai todo mundo junto comigo. Exatamente, né? Quando não ganha um, não ganha nenhum. Vamos todo mundo junto. Alex, para as pessoas entrarem em contato com você, você tem um trabalho de consultoria e de terapia também, vivaraízes@gmail.com. Fica à vontade, só... que eu puder, eu somo, eu não subtraio nada. E olha, vale a pena parar e escutar, nem que seja, mesmo que seja uma opinião diversa da sua, né? Eu acho que quando você tem dois caminhos diferentes, é sinal de que existe um terceiro caminho, que pode ser um meio termo disso tudo. Com certeza, não é não? Com certeza. Descubra, investigue, vá atrás da verdade. E veja se é verdade, né? E não só na internet, tá? Bibliotecas não só, também. Mas vai buscando o jeito que você puder. E templos, o que quer que seja. Tudo, Busque tudo. a sua verdade. A gente vai ficar com um videozinho muito curtinho, que são algumas palavras especiais que você colocou lá, com umas imagens muito bonitinhas. Sim, Vai ser bem curtinho. Semana que vem tem mais talk show para vocês. A vida Beijos. melhora, vamos lá.